Oi, eu sou a Ju do Joan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é aquele típico vídeo de todo final / começo de mês, que é o que eu li no mês anterior. O mês anterior, que no caso ainda é abril enquanto eu estou postando isso, eu já sei que eu não vou ler mais nada, porque eu já concluí todas as leituras que eu tinha que concluir e o mês que vai vir, que é de maio, eu vou participar da Maratona Asiática novamente, da Cindy, do Read with Cindy, que agora é só with Cindy, que ela organiza todo mês de maio. Ela é uma booktuber que eu gosto muito e ela é dos Estados Unidos e ela sempre faz esse mês que é a Maratona Asiática, né? Um mês de maio. E eu vou participar disso e eu tenho outras leituras para fazer no mês de maio, então vai tudo focar no próximo mês. Enfim. Vem aí vlogs e coisas e afins. Aí eu já vou encerrar esse mês, porque eu concluí todas as leituras que tinha que concluir, então vamos falar delas, certo? Eu tenho aqui a listagem, eu consegui ler 10 livros este mês e eu li 6 contos para a faculdade esse mês também, então vamos falar um pouquinho deles. O primeiro livro que eu li esse mês se chama You Again e é um romance bem farofento. Eu falei um pouco dele no vídeo anterior porque eu tinha começado ele e eu já estava na metade. É aqueles clichês de segundas, terceiras, quartas, quintas chances. Eu escolhi ele porque eu precisava ouvir um audiobook voltando de Garopaba, então eu comecei com esse audiobook e porque ele tinha super a cara do outono. Gente, hoje tá uma ventania, então assim, desculpem se tá dando pra ouvir o som, tentei fechar as coisas aqui, mas também não dá pra fechar tudo, senão eu não vou ter ar na minha casa. Mas enfim, You Again, ele é um romance que eu gostei bastante, eu gosto desses romances que os personagens são bem duvidosos e detestáveis e cheio de erros, então a gente tem aqui duas pessoas que claramente não se gostam, mas tem uma atração física muito grande uma pela outra e as vidas delas vão se cruzando nessa cidade até que eles decidem dar uma chance para o que pode ser uma amizade e daí eles se conectam de uma forma muito intensa. Então eu acho muito interessante que a gente vai para um Enemies to Friends to Lovers, que o Enemies ele faz sentido porque realmente eles se reconectaram, se conheceram e se reconheceram em circunstâncias muito difíceis para ambos, em que não são circunstâncias tipo assim, ai, de boinha, sabe? Então, eu acho muito interessante, eu gostei bastante desse clichê, eu dei 3,5. Eu acho que é um pouco longo demais, mas foi uma leitura muito fácil, muito envolvente e que seria bacana se viesse para o Brasil. Aí, o segundo livro que a gente leu foi do Catarse, que foi Ventos do Apocalipse, da Paulina Chiziane. Eu fiz uma resenha no Instagram, gostei muito, acho que é uma leitura muito interessante, é uma ficção histórica sobre Moçambique. A Paulina Chiziane é uma escritora de Moçambique e é muito bonito, vai falar sobre, claro, os efeitos da colonização, mas principalmente focar no que foi a guerra pós essa colonização e a guerra pós-independência, que é, obviamente, ocorrida mais gravemente por causa da colonização e de como as coisas foram deixadas dos portugueses em Moçambique, mas que é a guerra entre as pessoas dali, né? O que acabou acontecendo muito depois das independências de países africanos, e é uma coisa que eu acho que não importa o quanto a gente vai ler, a gente nunca vai entender 100%, porque falta a gente ouvir e ler sobre esses países, né? E ler desses países. E o que é interessante aqui é que claramente a Paulina Chiziane está contando a sua história para contar a sua história, para preservar, para documentar, para dizer isso aconteceu, sabe? E não para você ficar com pena, não para, sabe, nós, eu vou dizer nós que eu sou branca, né? Mas eu, branca, senti, ai, que triste que isso acontece. Não, o foco não é a tristeza, não é o sofrimento. Óbvio tem muita tristeza e óbvio tem muito sofrimento, mas não é o foco desse livro aqui. O foco desse livro é a esperança que coisas melhores virão. E esse livro fala muito de tradição, esse livro fala muito de cultura, de religiões diferentes e do que é novo e do como o europeu vem para esses países depois se achando o salvador da pátria de algo que ele destruiu. Então,
Então, é muito interessante, muito interessante. É como uma denúncia esse livro, sabe? E eu acho a Paulina Chiziane incrível. Um dos meus livros favoritos da vida é dela, que é Nick Cat, né? E eu gosto muito desse livro. E esse aqui é numa pegada muito diferente, porque Nick Cat é muito mais divertido, muito mais engraçado. Esse aqui a gente tem uma denúncia, né? É um pouco mais séria. Tipo assim, tá, eu preciso falar sobre isso, já que a gente não tá tendo a documentação sobre isso. Mas é igualmente lindo, igualmente poético. A escrita da Paulina Chiziane é incrível. Enfim, recomendo muito. Foi 5 estrelas esse aqui. Uma leitura muito boa, mais uma vez, do Catarse. Os livros próximos, eu tudo tenho vlog. Eu vou deixar os vlogs linkados tanto nos cliques de cima. Eu acho que é pra cá. Será que é pra cá? Talvez seja pra cá. Mas tanto quanto na descrição do vídeo, tá? E esse aqui é O Alto da Compadecida. Eu gostei muito desse livro, achei muito divertido. Se você quer um livro para você ler em um dia, se divertir e não sentir que você tomou um peso da sua vida ou se sentiu derrotado, este aqui com certeza é um deles. É divertido, mas vai te fazer refletir em muitas formas. E, assim, precisa ser lido, gente. Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. Lindo, maravilhoso. 5 estrelas, favorito. Aí eu li Piranesi, que eu também me surpreendi muito com a leitura. É uma fantasia para quem não gosta tanto de fantasia, também com alguns elementos sci-fi, mas também para quem não gosta tá tudo bem. Então é uma ótima recomendação e não é uma escrita difícil. Eu achei muito que ia ser uma escrita super complicada e eu tava com um pouco de medo e receio de ler ele, mas ele flui super bem e ele tem uma proposta muito interessante de mundo, que tem uma crítica muito bacana. Eu também li ele em vlog e falei um pouco como eu me sentia, mas eu dei 4 estrelas para esse e anotei muita coisa, claramente. Uma leitura muito rápida também, que não é tão pesada, apesar de ser sobre um conteúdo meio pesado, ele não... Eu acho que ele não te põe pra baixo, sabe? E isso é interessante em livros que a gente quer ler rápido ou em 1, 2 dias, sabe? Porque eu não acho que dá pra ser uma leitura, tipo assim, só porque é pequena, algo que vai acabar com o seu dia, sabe? Então, eu acho que é isso. Li A Filha Primitiva, que também foi pelo vlog de tentando ler livros que eu ia favoritar. Esse eu acabei dando 2 estrelas e eu falo lá como eu me sinto sobre ele. Eu li também Como Se Fosse um Monstro para esse vídeo. Esse aqui eu dei 3,5. Eu falei bastante dele também por lá e como eu me senti. Leituras nacionais, né? Aí o último desse vídeo... Mentira, não foi o último desse vídeo. Aí eu também li pra esse vídeo Nada a Dizer, da Elvira Vigna, que eu amei, dei 5 estrelas, favoritado. Falei muito dele também, então confiram lá no vlog. O outro que eu li foi pra esse vídeo foi Mata Doce, que eu dei 4 estrelas. Eu vou falar um pouquinho mais desse, porque eu acho que eu fui muito breve falando sobre ele no vlog. Então esse livro aqui é da Bahia, Luciana e Aparecida é uma autora da Bahia, e é muito interessante como o livro é escrito, assim. Ele é narrado pela autora, e a autora tá lembrando dos fatos traumáticos dela e de como tudo mudou na vida dela depois de anos. Ela tá com mais de 90 anos escrevendo essa história numa máquina de escrever pra gente. Então, é muito curioso como as coisas se movem, porque às vezes ela lembra de uma coisa, às vezes ela lembra de outra, às vezes ela fala com a gente, com o leitor, às vezes ela fala em primeira pessoa, às vezes ela fala em segunda pessoa, às vezes ela tá escrevendo em terceira pessoa. Porque ela já não tem já certo, corretamente, na cabeça dela como é que ela vai escrever isso. Ela só sabe o que precisa escrever isso. Eu só não curti quando ela explicou isso pra gente. Eu acho que muito cedo a autora explica pra gente, tipo, eu sou sabe, a personagem. Fantasmas. Eu acho que muito cedo a autora explica pra gente, tipo, eu sou essa protagonista e eu tô aqui, né? Mas eu queria que não tivesse essa explicação. Eu queria que ela tivesse deixado pro leitor pensar sobre isso. Tipo assim, nossa, por que muda a pessoa? Quem é que tá nos contando essa história, sabe? Eu acho que seria um pouquinho mais interessante. Mas eu dei 4 estrelas e amei. Acho que é uma leitura pra muitas pessoas, principalmente se você gosta de 100 Anos de Solidão, A Casa dos Espíritos. Essa coisa que a casa é muito envolvente, que a cultura é muito envolvente, a religião de orixás e coisas assim, é muito, muito interessante e muito bonito. Esse eu falei um pouquinho mais, falei pra vocês que eu ia falar um pouquinho mais. E eu sorteei mais um dos 24 desafios literários e já aproveitei para fazer um da Outono Dark, que é Primeiro Amor, né?
que é um livro que tava na minha meta de leitura, e que eu acho que era bem outonal, mas na verdade ele é super primaveril. Então não sei se ele deveria estar na maratona outono, mas ele tava na minha TBR de clássico, né, que faltou, eu tava pensando em algum, e daí eu coloquei esse aqui, porque era super curtinho, e também sorteei um desafio dele. E, enfim, gostei da leitura, eu acho que eu tenho que pensar muito mais sabe? É um livro que eu acho que eu gostaria de reler pela primavera, porque ele é super fácil, também dá pra ler em um dia. Não é um clássico pesado, é um clássico que flui muito bem, tem muitos elementos de floresta e a natureza, sabe? E cores, e isso é muito interessante. E eu gostei, eu achei muito interessante. Eu dei 3,5 para esse, mas eu acho que se assim eu pensar mais sobre, talvez essa nota aumente, sabe? Mas é um clássico muito gostoso que eu recomendaria também. Esse livro vai falar sobre uma pessoa um cara, né, mais velho, e eles estão entre amigos discutindo sobre o primeiro amor. E daí todos falam, a minha história de primeiro amor nem é tão interessante assim. E daí ele fala, a minha é, mas eu vou ter que escrever em vez de narrar, porque eu sou um péssimo narrador. Aí ele escreve sobre a história, né, do primeiro amor dele e de como ele conheceu essa princesa, entre aspas, mas que é denominada de princesa, quando ele foi ficar um tempo numa outra casa. E como esse amor aconteceu, né? Como ocorreu. Ele tinha, eu acho que 18 anos na época. Enfim, interessante. Tem camadas muito interessantes aqui. Eu não vou falar muito porque senão é spoiler, assim. O livro tem 100 páginas, gente. Então, o último livro que eu li este mês foi, então, As Coisas, do Arnaldo Antunes. Nossa, quase esqueci o nome dele, meu Deus. É de poesia, e é poesia em prosa, não em versos, o que é muito interessante. Eu li para a faculdade por causa da nossa aula de escrita poética, né, criação literária. Criação em poesia, na verdade, que eu tô gostando muito. Inclusive, todo mundo que foi pedindo pra mim fazer um lugar onde eu colocava meus escritos, eu finalmente criei coragem e quis compartilhar com vocês. Eu fiz um site, mas que o link vai estar ali embaixo, que qualquer pessoa pode acessar o que eu publicar. Não prometo ter uma constância no sentido de, a cada 2 dias, porque eu não escrevo assim, me obrigando. Tô escrevendo mais por causa dessa matéria, mas eu não sei se é algo que vai continuar. Mas eu vou tentar postar o que eu escrevo da faculdade por ali. Não prometo ser só poesia também, talvez às vezes um conto pequeno, enfim, um texto corrido, vai ser o que sair, assim. Mas agora tem um lugar que vocês possam ver. Quem é seguidor e tem conta lá que dá pra fazer com o Google, dá pra me seguir e dá pra colocar um alerta, eu acho, nas minhas coisas. Tem uma sacola voando no fundo, gente, mas eu não quero levantar agora. Desculpe. A estética, tá, eu vou levantar, peraí. Mas enfim, dá pra fazer conta e daí pedir pra alertar toda vez que eu postar alguma coisa, e dá pra seguir, mas também dá pra você visualizar o site, só favoritar como não tendo conta, tá? Não precisa ter a conta no lugar pra fazer. Enfim, aí todas as coisas. Lindo. Não é todas as coisas, é só as coisas. Eu não sei o que eu tô querendo por todas. As coisas do Arnaldo Antunes. Lindo, lindo, lindo. Gostei muito. Tem os desenhos do filho ou filha dele, eu não sei dizer, mas é muito bonito e é muito tipo ele tentando entrar em pensamentos infantis e como as crianças se comunicam e como as crianças pensam, então tem perguntas incríveis, é super rapidinho, dá pra ler também em um dia e é lindo, lindo, lindo. Eu com certeza vou comprar esse livro porque eu achei ele maravilhoso, foi 5 estrelas pra mim, eu amei muito, 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 e eu quero ter os outros livros de poesia do Arnaldo Antunes aqui em casa. Aí os contos que eu li pra faculdade, então, foram primeiramente Uma Rosa para Emily, do William Faulkner. Eu gostei bastante desse conto, não vou falar sobre o que é, porque são contos muito curtos, gente, então assim, se eu falar pra vocês, já é um spoiler, mas esse tem um pouco de elementos góticos, eu diria, e um pouco sobre tradição e o que é novo e o que se preserva e o que não se preserva, muito interessante. A gente leu também A Loteria, da Shirley Jackson, que esse eu escolhi fazer o trabalho sobre ele, e eu gostei muito, é um livro que eu vou querer que vocês leem comigo no grupo do Telegram dos clássicos, perto do Halloween, porque a Shirley Jackson, né, ela geralmente escreve terror e etc, e é um conto muito interessante que dá pra discutir muita coisa, então eu
com certeza vou querer pensar nesse pra gente ler junto, esse e um outro da Kate Shop. Eu já tenho separados e como eles são contos que estão em domínio público, vai ser muito de boa pra gente ler. Na época do Halloween, por lá. Uma Árvore, uma Nuvem, um Rochedo, da Carson McCullers. Eu não gostei tanto desse. É um conto super breve, assim, que vai falar sobre basicamente o amor. Mas é meio debochado, talvez. Mas não foi um que me pegou tanto. Salve Sua Própria Vida, da Falley Alcomor, não sei dizer. Minha letra tá horrível aqui. Mas muito bom esse daqui, eu gostei bastante desse, achei muito interessante, acho que tem uma crítica muito bacana a várias coisas do mundo, assim, e sobre pessoas espertinhas e sobre até uma religião, de certa forma, que acompanha de um certo, né, uma certa violência na religião, que temos muito hoje em dia, né? Aí o último que a gente leu para este foi A Caçada, da Lígia Fagundes Telles. É um conto que eu já tinha lido, mas que eu reli e é muito interessante porque brinca com esse, né, leitor, autor que vira protagonista, que vira personagem dentro do seu, sabe, próprio negócio. Então, o que que é a ficção e o que que é a escrita, talvez. Muito legal, muito bacana. Eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles. Ela também tem uns elementos góticos muito interessantes que me inspiram muito a escrever. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversinha, tá? Vejo vocês na sexta-feira com um vlog extra, que é o do mês. Lembrando que a gente tem um Clube do Livro no Catarse, onde a gente faz leituras mensais de países diferentes, focado em mulheres, e também nos reunimos para discutir, e também temos um cineminha, que eu compartilho a tela com vocês, e a gente vê, tentando ver países diferentes também, em filmes. E também lembrando que todos os livros vão estar linkados com o link da Amazon e que eu tenho tanto o link da Amazon quanto o link da Shopee. Caso vocês queiram comprar alguma coisa, utilizem o meu link, porque daí vocês me dão uma comissãozinha no final do mês e ajudam esse canal. Essas são as duas formas de você apoiar financeiramente aqui. E, enfim, muito obrigada. Um beijo. Amo vocês e se cuidem. Obrigada por terem assistido.